todo mundo junto e depois a gente ora, tá certo? Êxodo 20, a partir do 1 aí. Então, vamos lá? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos orar? Brunão, você ora para nós. Amém. Ok, vamos lá então. Recapitulando brevemente para a gente entrar nas regras. Pergunta 99, tá certo? Aí do catecismo. Catecismo maior. Então, à luz daquele contexto, onde foi entregue, então, certo? O pacto, os 10 mandamentos, a aliança, a gente vê, então, que esses mandamentos assumem um caráter de evangelho da libertação, certo? Da liberdade, né? A palavra libertação hoje em dia está tão meio, né, corrompida, né? Então, é o evangelho da liberdade. Ao contrário do que muitas vezes a gente termina olhando para os 10 mandamentos apenas como algo que muito mais aprisiona, né? Porque dentro de uma mentalidade religiosa, de fato, ele é um aprisionamento, mas dentro da percepção da graça de Deus com esse povo miserável, que se queixa, que quebra aliança, e mesmo assim o Senhor está
com misericórdia, chamando eles para esse relacionamento. Esse é um evangelho da graça, da liberdade e jogando fora aquela ideia do ouça e cale-se, certo? Cala a boca e obedece, para a ideia do permaneçam livres. Certo? Vocês são livres, eu libertei vocês, agora toma aí, vivam livres. Caminhem por aí e sejam bem-aventurados, caminhem por aí e tenham vida. Ok? Então a gente leu Calvino, entrou nas regras, a partir da pergunta 99, e estamos dentro da... Você tem ideia... Está chegando a hora dele. Pergunta 5, questão 5, então, aí, regra. Quem é que pode ler, então, para mim, já que vocês estão aí com ele às mãos? A quinta regra da pergunta 99. O catecismo maior. Pode ler? Pode. Que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum. E o que ele manda é sempre um dever. Mas nem todo dever especial é para ser cumprido em todos os tempos. Ok, então vamos para aquela divisão para a gente ser mais rápido dos textos bíblicos, certo? Igor, Romanos 3:8. Priscila, Deuteronômio 4:9. Silas, Mateus 12:7. Alice, Marcos 14:7. Walter, Hebreus 10:24-25. Priscila, Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses. Viviane, Gálatas 5:26. Thaís, Colossenses 3:21. Natália, Judas 23. Não. Caramba. Não, Karina. Meu Deus. Êxodo 20. Aí eu vou te dizer, na hora eu vou te dizer, tá certo? Que Benilton, Levítico 19:17 e Ana, Gênesis 18:19. Thaleson, não, Thales, Deuteronômio 6 a 7, 6 e 7. Érica, Josué 24:15. Vamos por aí, porque é muita coisa, de repente a gente nem consegue chegar. Marcos 14:7. Não faço comigo, não. Aí, depois de uma hora, vamos lá, Romanos 8. Só não esquece, a gente vai tratar aí dessa questão agora, certo? O que Deus proíbe é proibido em toda situação, em qualquer tempo, certo? Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Lembra aqui do que Paulo está tratando em Romanos, certo? Por quê? Lembra que isso aqui, os mandamentos, são então um pacto que é um pacto de graça, certo? Ele já tinha libertado o povo, já tinha então abençoado o povo e está dando esse pacto como uma aliança de que o Senhor os conduzirá e dará vida a eles de maneira que eles possam andar nos seus mandamentos, certo? A questão aqui que Paulo está tratando em Romanos é exatamente dessa coisa da graça com a lei e tal, e o pecado. Então, para que a graça seja abundante na minha vida, eu vou andar em pecado? E aí a resposta é, não pode ser assim. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor já em si é a graça de Deus sobre nossa vida. Entende? A resolução da questão entre
se onde há o pecado, né, vem a graça, então, de Deus, como é que eu faço, então, para ter a graça? Eu vou sair pecando? Não, porque essa ordem ilógica, ela foi quebrada com os mandamentos do Senhor. Ou seja, quando Deus dá o mandamento ao seu povo, ele já está sendo gracioso com o seu povo e dando graça abundantemente ao seu povo para que eles tenham vida. Para que vocês tenham vida, eu estou dando isso aqui a vocês. Caso contrário, a vida de vocês é uma desgraça. A vida de vocês vai ser uma miséria. Vocês vão caminhar para a morte. Então eu estou dando os mandamentos. Ok? Aí a questão é, o que Deus proíbe, continua proibido. Você está entendendo? Os mandamentos do Senhor, eles são para a nossa vida. E mesmo estando em Cristo, sem a condenação agora pelos nossos pecados, ok? Nós temos os mandamentos do Senhor como regra de vida, ou regra para a vida, ok? Então, não existe, isso é uma falácia, dizer que existe um confronto ou algo antagônico quando você pensa na lei do Senhor e na graça do Senhor. Elas têm a mesma natureza, a mesma origem, a mesma finalidade. Elas completam uma a outra. Elas são um corpo só. Não são coisas antagônicas. Você está entendendo? Mas por causa da graça é que tem a lei. Existe a lei do Senhor. Então, Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ok? Não cai. O mandamento do Senhor, ele continua. Não aparta isso do teu coração. Mas volta para a primeira aula. Nós somos a geração que, querendo se libertar daquela visão legalista, o que é que nós fizemos? Desprezamos. Nós desprezamos os mandamentos do Senhor. Então não esqueça disso. Quando a gente despreza, o que acontece é o contrário da bem-aventurança. É o contrário da vida. Ok? Porque quando ele abençoa, o pressuposto contrário está lá. A maldição. Quando ele diz assim, ó, isso aqui vai ser bênção, vai ser vida. O contrário disso é o quê? É morte. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Certo? Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e no holocausto, não tereis condenado inocente. Não terias Condenado inocente. Não terias condenado inocente. Então, o apego à lei, esquecendo-se de que ela mesma é a graça de Deus, por causa de uma religiosidade, um legalismo, vive-se uma opressão que não é fruto do Espírito de Deus nem da presença do Espírito. Logo, gente inocente é condenada quando muitos que estão livres são, na verdade, aqueles, e ele se dirige aos fariseus aí, aqueles que ficam na porta, nem entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Mas tudo começa criando-se um antagonismo entre a lei e a graça. Antagonismo que não existe. Marcos. Esses inocentes aí, esse refere a quem? Aqueles que a religião os condenou, ok? Mas que, na verdade, eles estavam debaixo da graça de Deus. Mas por não cumprirem determinado rito, alguma coisa assim, já condenação e morte, né? Expurga e sem nenhum tratamento, né? Tratado é outra coisa, sem nenhum tratamento da pessoa, que era o que o fariseu fazia, né? Ele era só o porteiro. Melhor, leão de chácara, né? O fariseu é a figura do leão de chácara. Ele
proíbe de entrar. Ok? Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Mas a mim vocês nem sempre terão. Então, no contexto, priorizar o que é prioridade, ok? Por causa de um mandamento, para que uma lei, né? Para a gente não confundir aqui com os 10 mandamentos, tá? Por causa de uma lei, deixando de fazer aquilo que o Senhor Jesus está chamando para fazer com a desculpa, certo? De repente, a assistência, alguma coisa assim, tal. E aí vem uma verdade, né, assim, terrível para os nossos dias, né? E aí Jesus assim, olha, os pobres vocês sempre terão. Ok? Essa é a realidade do mundo. O mundo é isso. Os pobres vocês sempre terão. Eu nem sempre vou estar aqui com vocês. Então, volta para o mesmo versículo de antes. Misericórdia quero e não holocausto. Certo? Essa complexidade que existe, a interpretação da lei em Cristo. Entende? Porque hoje nós temos ela completa, a revelação completa em Cristo Jesus. Então você não pode ficar somente com a coisa partida. Você precisa olhar para a revelação inteira. O Velho Testamento aponta para o Novo, ok? O Velho Testamento é o alicerce onde o Novo vai se estabelecer, mas o Novo nos dá então o edifício completo. Entende? Você não pode tirar a base do edifício, que é o Antigo Testamento, mas você não pode ficar só na base. Você precisa do edifício completo. E essa é a revelação de Deus. Ok? Então, Hebreus. Quem pegou Hebreus? Walter, né? 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Isso aqui é Novo Testamento, certo? Qual é a exortação que o autor de Hebreus está fazendo quando você olha para os mandamentos? Pensando nos mandamentos, do que ele está admoestando aqui? Sobre o que ele está admoestando? Quem arrisca? Quem dá mais? Calma. Um de cada vez. Não se empurrem. Lê o texto de novo. Foi o que eu estava pensando. Não, então, leia o texto de novo, para não deixar de congregar. Vai lá. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Qual foi a pergunta? Agora tu tem que responder primeiro. Qual foi a pergunta, Sérgio? Quando você olha para os mandamentos e essa admoestação que ele está fazendo, quanto ao que ele estaria se referindo dos 10 mandamentos? A exortação aí é o quê? Quanto ao quê? Quanto ao dia do Senhor, o Sabá, né? O Shabá. Entende? Só que aí, quando ele diz assim, não deixem de congregar, lembrem que existe o primeiro mandamento, que automaticamente a gente pensa no dia do Senhor, ok? E tá certo. Mas por que tem que guardar o dia do Senhor? Por causa do primeiro. Quando você quebra o dia do Senhor, certo? O quarto mandamento, você na verdade está tropeçando no primeiro antes disso. Quando você chegou ao ponto de não guardar o dia do Senhor, é porque outros estão lateralizando ao Senhor no seu coração. Estão assentados ao lado, estão chegando por ali, tomando conta. E você
deixando de guardar o dia do Senhor, achando que depois dá para ajeitar isso. Só que quanto mais você vai quebrando os mandamentos, mais você vai sendo tomado pelos seus próprios pecados. Eu não guardo o dia do Senhor porque eu quebrei já o primeiro mandamento. E nem sabia. Eu nem sabia que estava quebrando. Mas aquelas coisas foram tomando conta do meu coração. Chega a hora em que você olha para o dia do Senhor, realmente, para o coração que já está ali, ó, né? Tendo outros deuses, criando outras imagens, certo? Elas podem não ser concretas, mas elas podem ser figuradas, subjetivas. Mas a desatenção faz com que chegue no outro mandamento. E a gente vai quebrando. E essa referência de Hebreus, lá no catecismo, está se referindo lá, é uma referência da sexta regrinha. Isso. A gente vai lê-la. Sobre o pecado, o dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados. Isso. Olha como tá ficando. De repente, aí daqui a pouco fica verde. Interessante. Então, ó, entrando na regra. Sobre um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados. Pecado proibido, dever mandado, certo? Juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparência deles, ou provocações a eles. Querido, nossa geração desprezou o pacto, desprezou os mandamentos, certo? Então vamos lá. Dia do Senhor. Tem que guardar o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia que pode ser qualquer um, não, porque afinal de contas eu estou em Cristo, eu entrei no descanso, que é Cristo. E aí? Todo dia é dia do Senhor, mas nos 10 mandamentos ele mandou que separasse o dia. Mesmo que ele já soubesse que todo dia era dia dele. Mas ele instituiu ali para o seu povo que a gente separasse um dia específico para cultuar. Só para eu poder ver melhor. Sim. Certo. E ele determina quais dias. É uma ordem. Então isso não deixou de acontecer, porque mudou o dia, mas a ordem permanece. Tá. E as leis cerimoniais, elas não se extinguiram em Cristo? Que elas apontavam para Cristo, e então elas se extinguiram em Cristo, certo? O dia do Senhor não é uma lei cerimonial? Não, não é. Por que não é? Porque está em Êxodo, não está em Levítico. Belos argumentos, né? Que o mandamento? Ah, pensei que estava caindo agora. Belos argumentos, porque é o... Perguntou, né? Não é porque é um mandamento. É uma lei. Não é uma lei cerimonial. Por exemplo. Veja, os 10 mandamentos tratam de leis cerimoniais? Não. Não. Trata de quê? Moral. Você já parou para pensar que o dia do Senhor é uma lei moral? Nunca parei para pensar, mas... Mas já pensou? É. Se os 10 mandamentos tratam de lei moral, se o dia do Senhor está dentro da lei moral, e essa lei moral a gente pode negociar e estabelecer conforme
a nossa interpretação, contexto, certo? Cultura e tudo mais, as outras leis também estão passivas das mesmas adaptações culturais. Agora eu resolvi a pegadinha, eu estou resolvendo já. Se é lei moral e a gente está negociando ela, por que a gente se choca quando vem uns outros engraçados por aí, dizendo que pode não sei o que pode também não sei o que lá, porque aquilo ali passou, porque isso, aquilo outro, e agora o contexto hoje é outro, pode assim, pode assado, e a gente faz, meu Deus, que absurdo, mas nós estamos fazendo as mesmas coisas, mas a gente considera as coisas que a gente faz menores. Como é um pecado menor, esse aí dá para passar. Ah, mas o adulterar, o roubar, o matar, cobiçar isso, cobiçar o boi, cobiçar a casa, cobiçar o carro, porque não tem mais boi, né? Igual é o carro. Se bem que tem uns que tem tanto boi que dá pra dar uma cobiçada também, né? Exato. É verdade. E com o preço que dá. Então veja, a gente não admite que é pecado. Aí a gente quer ajeitar o negócio. Só que Deus não admite que não seja pecado. Entende? Eu sou dono de uma padaria. Meus funcionários... Eu ia dizer, você está em pecado, irmão. Você mentiu. Você mentiu a vida inteira. Opa! É a rainha da várzea. Ei! Sila disse que você só leva pão, né? No grupo pequeno, né? Rapaz. Diga. Não, minha pergunta é a seguinte. Eu abro aos domingos. Essa questão que o texto falando do sábado, ele fala também dos escravos, né? Fala também, eu posso cumprir o domingo, cumprindo o domingo de fato, e meus funcionários lá, mas o texto fala dos escravos, que não podiam também, com extensão sua, digamos assim. Alguém aqui... Deixa eu olhar mais... Não. Deixa eu olhar pro lado de cá, assim e tal, ali. Alguém aqui pegou a época que dia de domingo a padaria não estava fechada, ou não estava aberta. Pegadinha, né? A do Derby até hoje é fechada. Algumas hoje ainda são. A do Derby ali é fechada. Será que o nome é padaria? É domingo, dá para fechar a padaria no domingo. Dá. Dá pra fechar o hospital? Dá pra trocar Então, o plantão. Tá bem. Veja, obras de misericórdia é diferente, certo? Então, a gente quer abrir mão daquilo que não pode. Aí a gente vai. A gente força, a gente vai. Hoje a gente vive numa sociedade que tem coisas que absolutamente a gente teria como não ter. Num domingo, num sábado. Mas a gente quer essa coisa. Entende? Então, do mesmo jeito que a gente vai numa padaria no domingo porque a gente esqueceu de no sábado ir lá e comprar o pão, porque no domingo não, né? Antigamente não abria, então a gente comprava o pão no sábado. Se você compra 10, você fazia como no deserto. Você come 10, antes do dia do Senhor você vai pegar 20, porque vai dar para a sexta e para o sábado. E não apodrece, né? Não vai criar bolor, mofo, nada.
Aí hoje a gente quer viver na vida louca, chega no domingo, o que acontece? Não tem nada. Meu Deus, aí a gente precisa de uma padaria aberta, de um negócio aberto. Então veja, o nosso erro está em somente não se planejar, não se programar. Mas por que a gente não se programa? Porque a gente considerou que assim, bobagem isso aí, tá pra... Só que está lá na lei moral. Entende? Então, a gente vem recebendo um negócio de tanto tempo, porque a gente abriu mão, rejeitou os 10 mandamentos, que aí quando a gente trata de coisas hoje, parece que a gente tem que explicar que não precisa de... As coisas são mais fáceis do que se apresentam muitas vezes. Entende? Então, o dia do Senhor é parte da aliança que o Senhor tem com você. Alguém já disse, eu não vou lembrar agora, o autor disse assim, você resolve guardar o domingo quando você se converteu. Não é quando você está no sábado. Aí você pensa no domingo. Aí no outro sábado você pensa sobre o domingo. No domingo você pensa sobre o domingo. A guarda do dia do Senhor é uma decisão de quando você se entrega ao Senhor. Tem um dia que é dele. Então veja, o que o texto diz assim, você vai trabalhar durante 6 dias. Aí o cara é desorganizado ou incompetente, chega no sábado, ele ainda tem coisa que ele tinha que ter entregue na sexta-feira, ele não conseguiu entregar, e chega no domingo, porque no sábado teve outras coisas, programação do filho, do menino, no domingo ele ainda pensa em não ir para o culto, porque ele ainda tem coisa para entregar. E como ele não entregou na sexta, já está feio para ele o negócio no trabalho. Aí ele diz assim, eu hoje vou ficar em casa, porque eu não posso chegar na segunda-feira sem ter esse negócio pronto. Entendeu? Então, meu patrão está com mais moral nessa história. Por exemplo, a situação da gente, nós fazemos parte do ministério, né? Que não deixa de ser meu trabalho. E tem acampamento. No domingo, normalmente, desde quando a gente entrou lá, no domingo a gente tem esse compromisso de não abrir mão de vir para o culto. Vocês têm, ou o próprio lugar diz que vocês têm que ir? Exato. Lá é obrigatório, é obrigado. Mas há uma exceção no caso da gente, e a gente já disse que domingo é o dia de estar na igreja. Só que na parte da manhã, por exemplo, tem algumas coisas que eu preciso resolver. E é de trabalho, realmente, do ministério. Aí, como numa situação dessa, eu faria ou não faria, e agravaria a minha situação, porque muitas vezes tem coisas que dá para substituir, mas tem coisas que não dá. Né? Trocar. Uhum. Então, não se esqueça que nós temos os fariseus na história, né? Então a gente precisa ter o cuidado para não ser o negligente, mas também não ser o legalista. Entende? Então, a liberdade é complicada. A liberdade que nós temos em Cristo é complicada. Então, se a gente tratar de forma negligente, a gente peca. Se a gente tratar de forma exagerada demais, a gente peca. Entende? Então, observe. Ficou o lugar sem água. Certo? Aí Jorge faz assim. Não, hoje é domingo, gente. Você está entendendo? Isso. Caiu o teu menino no buraco. Caiu a vaca do vizinho lá. Entrou lá e caiu no buraco. Tu deixa ela morrer, porque é domingo. Entende? Oi? E aí já traz os pedaços, né? Então observe. São essas coisas que a gente precisa observar. Existe exagero para um lado e existe exagero para o outro. Mas o evangelho não é nem legalismo, nem libertinagem. É o evangelho. Até porque, sabe, é impossível, por exemplo, no domingo, a esposa faz a comida, é um trabalho. É impossível. Isso. E aí outra coisa, a gente precisa também olhar o que é que a gente considera trabalho. Entende? Porque tem esposa que considera demais trabalho o fazer o almoço, e aí tem aquela hora que assim, eu não quero mais esse trabalho, entende? Já tem outras que olham para aquilo de uma forma, assim, é uma coisa, uma relação, que talvez tenha,
Rapaz, esse comentário... Não... Olha, sei não. Onde é isso, hein? E observe, acredite, irmão, tem mulher que precisa de um tempo nesse negócio, porque começa a fazer da coisa também um Deus. Se parar, parece que a vida... Mais ou menos assim. O conselho, né? Resolvemos no conselho. Pastor, mês que vem, você não volta mais aqui. Pense num mês complicado, que foi o primeiro mês da licença. Eu cheguei num ponto que eu me sentia alguém que não tinha mais sentido de existir, assim. O que sou eu? Eu não sirvo para nada mais. Por quê? Porque você quer tanto, você vive tanto em função de uma coisa, que só porque deu uma parada, você começa a ficar... Então, a relação que a gente tem com as coisas precisa ser muito bem cuidada, muito bem tratada, para que a gente não pense que uma coisa é uma coisa que, né, exagerada demais, e às vezes não tratá-la também como se não tivesse importância nenhuma, né? Então, é isso que a gente precisa ter o cuidado. O fato é, o dia do Senhor é o dia do Senhor. É isso que precisa estar consagrado no meu coração. É isso que precisa estar separado no altar do meu coração. É do Senhor e acabou. Agora, existem as contingências da vida. Existem situações que são maiores que nós. Mas o Anderson tirou, tá? Que são maiores que nós. Entende? Aí você não precisa achar que assim, o mundo está acabando, que você vai cair na boca do inferno porque você... Agora, se você está por causa do dinheiro, lembra que a Bíblia trata especificamente sobre a idolatria do dinheiro, tá? E a mesma Bíblia diz o que é, quem é que te sustenta de fato? Quem é que põe o pão da tua casa de fato? Quem é que põe a mesa da tua casa? Então, observe, são essas questões que precisam ser tratadas e elas precisam ser tratadas com honestidade. Nosso coração, um com o outro. Por isso, Hebreus diz assim, ó, façam admoestações uns aos outros. Não deixem de congregar. Ainda mais quando vocês virem que o dia está perto. Então, querido, ore e peça a Deus para que na sua volta ou na sua partida você possa estar o quanto mais andando ali dentro daquilo que o Senhor tem rogado e pedido para cada um de nós. Porque você ir na padaria, se tiver fechada, não. Como consumidor, você está colaborando com o erro. Quer dizer que a gente não pode mais ir na reunião. Aí Pensa de outra forma. Se a gente se planejar melhor para o domingo, certo? De forma que a gente consiga cada vez menos precisar dessas coisas aos domingos. Seria uma realidade de vida ruim? Mas assim, mudando um pouco a perspectiva. Se, tipo, aqui, por exemplo... Vai colocar o hospital na parada? Não, por favor, né? Tá aqui, tipo, a gente tá aqui, depois do culto, tal, terminou tudo, e aí, beleza, vamos comer, não sei aonde. Se confraternizar. Exato. Né? É tipo, vamos na Rainha Pravazzi aqui do lado pra gente comer junto e tal. Isso se encaixaria nessa situação? Não, nunca aconteceu. Domingo passado, não. Né? Então, a lei moral não é só para crente, é para todo mundo. Então, obviamente, não espere que um não crente vá guardar o dia do Senhor, né? Porque o Deus dele é outro. Então observe. Normalmente, o que a gente faz é tratar a coisa como certo e errado, certo? Assim, sempre, tudo que a gente trata é assim. Pode ou não pode? Pode ou não pode, é ou não é, sabe assim? Quando os mandamentos do Senhor foram entregues para a gente desenvolver um caminho de vida, então, planeja a tua semana, faz a coisa de forma que você consiga no domingo agradar o tanto mais que você conseguir ao seu Deus.
É bem diferente. Chama todo mundo depois do culto e vai à sua casa. Mesmo que seja lá em Pau d'Alho, eu vou. Não, mas não faço o trabalho. Não faça nos domingos, não, né? Não faça no... Deixa de... Olha, com aquele freezer lá da casa de Josi, não precisa fazer nada no domingo, mano. Dá pra fazer. É só chegar e tirar, porque eu nunca vi sair tanta coisa dali, viu? No catecismo, a abrangência dos mandamentos, né? Aquilo que o mandamento proíbe, e se ele proíbe, não matarás, é um lado negativo. Sim. Mas então, ele automaticamente, e pela lógica, aquilo que está proibido, é uma ordenança. O que você deve fazer. Isso. O que é que está sendo ordenado a partir daquela proibição. Uhum. Então, esse é um outro lado que o catecismo vai destrinchando ali. A abrangência do mandamento, né? E inclui também você não colaborar para que outros caiam neste mesmo Isso, e as regras deixam claro pecado, isso. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso entra dentro dessa discussão também. Exato. Então, o que é que eu posso fazer para não colaborar, né? Nem para que eu caia, nem para que outros caiam. Né? Uhum. Isso deve ser um cuidado também que está pressuposto. Sim, sim. E veja, o que isso se traduz é uma vida de piedade. Então, o que é uma vida de piedade? É uma vida que, nos mínimos detalhes, você não acha que chegou a algum lugar. A gente costuma viver a vida da gente como se a gente tivesse já chegado em algum lugar. Então, pô, é assim, tá feito, certo? É só fazer a manutenção. E uma vida de piedade, ela é uma vida que ela não se sente condenada, porque ela conhece a graça, a justiça de Cristo, certo? Mas ela também conhece a excelência da lei de Deus, ou seja, em cada detalhe da minha vida ainda falta, ainda dá para ir mais um pouco, ainda dá para acrescentar detalhes que vão somando a essa minha comunhão com Deus. Está entendendo? É diferente de você só olhar para coisas, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer. Não, mas o quanto essas coisas vão acrescentando a tua caminhada com Deus, vão te aproximando mais da presença de Deus, da vontade de Deus, e isso vai redundar em vida. Esse é o fato. Pergunte àqueles que estão mais na frente nessas questões, se eles estão vivendo a vida assim de maneira triste e tudo mais. Então, Deus nos chama para essa vida piedosa. A gente está só tratando ainda das regras para interpretar bem os mandamentos, gente. Eu sei que a coisa... Tem muita coisa que a gente já falou aqui, que é interesse em que a gente fale, mas a gente precisa correr, certo? Claro, Júlio, você... Se eu disser não, pronto. Eu vou perguntar assim. Boba. A gente entende que no Antigo Testamento, né? Ou nem vamos tirar. A gente percebe que o povo judeu tinha a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, certo? Algumas práticas do povo judeu tinham a ver com a lei cerimonial, ok? Por exemplo, no Antigo Testamento, o tempo inteiro se diz para não se comer sangue. O povo judeu não podia comer sangue, de jeito nenhum. Aí chega no Novo Testamento, certo? Vai lá no primeiro concílio, alguém pergunta lá aos discípulos, né, aos apóstolos lá, como é que fica agora a igreja, os novos? Eu sei que dentre esses novos tem os judeus, mas nem todos eram os judeus, certo? E aí foi dito que eles estão livres de a maior parte das práticas da lei cerimonial, todas elas. Mas eles se guardam de comer sangue, porque sangue é vida. A igreja hoje não tem mais essa prática, né? Eu não sei. Eu como. Eu amo galinha cabidela. Como nordestino é difícil não comer. Mas, como é que a gente interpreta, né? Como é que a gente interpreta essa questão? Eu estou dando um exemplo, porque como eles aí foi liberado, eles podem, não, estão liberados aí, isso, aquilo, mas se guardem de comer o sangue. A gente come sangue como igreja. Como é que a gente lida com isso? Quais são os parâmetros que a gente usa para dizer?
Isso aí não se faz. Era assim, era assim. Bobagem. Aí a aula não anda. Atos 15. Por favor, abram também, tá? Estão aí? Versículo 1, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, eles vão enviados, tal, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos, versículo 4. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Lembrem-se, eles tinham se convertido, mas eles vieram da seita dos fariseus, certo? Veja, eles tinham se convertido, mas ainda tinham ranços da vida passada. A gente é tudo assim, não se engane não, certo? Aí eles, não, tem que circuncidar, a religiosidade ainda lá arraigada. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros, versículo 6, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E lembra dessa situação aqui de Pedro, com relação com Cornélio, a visão de Pedro e tal, bababá, a questão do porco, né, o lençol, tal, não pode tocar, não sei o que lá, sei o que lá. Nesse concílio aqui, não está sendo tratado sobre comer porco ou não, né? Comer carne ou não, está tratando da circuncisão. Cadê onde é que eu parei mesmo? 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Lembre-se, a fé vem pelo quê? Ouvir. E o que é que Pedro está dizendo que purifica o coração? A fé. Mas nós não achamos isso. Nós nem vivemos assim. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o que purifica o coração é a fé, o que é que no fim das contas purifica o coração? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a gente abre mão, o coração fica sujo. Não era sujo, não. Ele se suja de novo. Entendeu? Então, a palavra de Deus é que é o caminho para purificar as suas ações. Não esqueça disso. Não são métodos, não são costumes, não são regras que você estabelece, formas de vida. Não. É a palavra que purifica. Mas vamos lá, já que a gente abriu o texto, a gente tem que aplicar. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aí vem Tiago, o que normalmente a gente considera muito Pedro na história, né? Mas não se engane, a cabeça nessa história aqui, ali no início, era Tiago. Pedro era o que falava. Pedro partia na frente, mas Tiago era aquele que ficava ouvindo, analisava, deixava todo mundo falar. E lá no fim, aí ele dizia uma coisa, aí estava resolvido. Às vezes.
Aí ele diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, preste atenção para não ter que repetir. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Veja, Tiago pegou e foi lá na base, no solo, certo? A fundação. Versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Veja, lá na base, no fundamento, quando o profeta falou isso, quando o profeta Amós falou isso, o povo olhou assim, é Jesus. Não. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu. Quem? Eu quem? Tiago. Apóstolo, autoridade apostólica, mas algo que a nossa confissão, lá no primeiro capítulo, trata sobre o lógico e claramente deduzido das Escrituras. Eu passei para a mulherada uma vez aí, até um pedaço de uns textos que eu fico sabendo agora que nenhuma leu. Talvez essas questões não surgissem, né? Mas vamos lá. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por que era para fazer isso? Por que ele diz que é para se abster dessas coisas e tal? Para não? Menina sabida. A questão ainda era, nessa transição, estava cheio de judeus na sinagoga, se convertendo inclusive, lá na sinagoga. Já eram crentes, já criam em Jesus, a coisa estava feia ainda, certo? Porque não tinha uma igreja para frequentar, você sabe disso, né? Judeu lá, convertido, tem a palavra de Deus. Aí chegou o Messias. O que eu faço? Eu saio da sinagoga? Não saio não. Aqui é o meu lugar. Vou cultuar a Deus, crer em Jesus, pregar Jesus Cristo, e tudo estava acontecendo. Aí Tiago diz assim, não vou me incomodar esse pessoal não. Agora faz o seguinte, não pega nisso, não faz aquilo, outro, tal, porque em todo lugar ainda tem gente, porque Moisés, né, ainda é lido e tal, nas sinagogas por aí. Imagina a confusão. É exatamente a transição. E para nenhum grupo maltratar o outro, né? Isso. Nem os judeus criarem problema para os gentios. Exatamente. Nem os gentios criarem problema para os judeus. É mais ou menos assim. Gente, todos cremos em Jesus agora. Vamos fazer o seguinte, vamos sair do ginasial, né? Deixar as igrejas de parede preta, então. Deixar o quê? As igrejas de parede preta em paz. Não tem problema com a parede.
problema não são as paredes, o problema são as pessoas que estão dentro das paredes. O problema é o que se faz nas quatro paredes, e não as paredes. Mas o problema era o quê, então? Que problema? Agora de onde você está falando? Da igreja? Da sinagoga que estava continuando pregando, que não podia se abster, Então, né? nós estamos... Atos é exatamente esse movimento de transição. É a continuidade de algumas coisas e a descontinuidade de outras. E dentro dessa descontinuidade, nós temos um processo que a liderança da igreja está apaziguando as questões. Que não tem como simplesmente você chegar e dizer de uma hora para outra. Agora, lá em Coríntio, Paulo vai tratar sobre essas questões. E então, assim, só, nem quem come, nem quem deixa de comer é coisa alguma, ou está fazendo alguma coisa. Agora, a questão é, vocês precisam amar um ao outro, vocês precisam considerar o outro, vocês precisam prestar atenção nisso. Agora, vir com essa história de, comeu, pecado. Então, é essa transição. Paulo já está aqui tratando lá em Coríntios, certo? Com a liderança de uma igreja local e não tratando das questões em Jerusalém. Entende? Estão dentro de Jerusalém. Foram para lá para resolver as paradas. Chega lá, em Jerusalém, ele diz assim, pode comer, tocar em sangue, tudinho, babá. Imagina essas coisas que a gente viu na história, que acabou com Jerusalém, acabou com o templo, acabou com tudo ali. Imagina se antes disso já tivesse a própria igreja se degladiando. E eles iam se degladiar. Então, a questão ali é essa transição que está acontecendo, um processo que está acontecendo, mas a gente tem as cartas escritas já às igrejas agora, dando uma outra, não uma outra, mas uma visão mais plena desse processo como um todo. E é esse o processo que a revelação bíblica segue. Quando você observa, ele está fazendo o percurso. E aí depois que vem, certo, a descida do Espírito, depois que vem a igreja se organizando nos seus lugares, só Paulo é que vai dar, por exemplo, instruções de como é que você precisa ordenar presbíteros, diáconos. Ninguém estava preocupado com essas coisas, por causa do processo revelacional. Haviam coisas que precisavam ser discutidas e eles discutiram. Outras, nem tchum. Então a coisa foi se desenvolvendo. Ali a questão, ele deixa claro, não é pela coisa em si, é pela relação que se está se estabelecendo, que tem um com os outros. Entende? Aí no catecismo, por exemplo, diz assim, existem deveres que têm que ser cumpridos em todo o tempo. Outros deveres especiais, eles não precisam ser cumpridos em todo o tempo. Entendeu? São coisas específicas e o lógico e claramente deduzido, que faz parte daquilo que Deus nos dá para entendermos a sua palavra, ele precisa ser respeitado. E os apóstolos fizeram isso. Jesus fez isso com aquilo que está no Antigo Testamento. Ele lê e diz assim, isso aqui é isso. Entendeu? Lá, às vezes você olha, mas aqui, agora ele está dizendo que é, e Tiago está fazendo isso. Eu estou dizendo o seguinte. E tanto é que, versículo 22, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto apóstolos como os presbíteros, aos irmãos, dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto que sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, certo? Esses da seita dos fariseus, e ele deixa claro assim, saíram daqui, foram para aí, estão falando besteira, nós não autorizamos que esses caras tenham ido para aí. Veja como a relação que está se estabelecendo aqui é uma relação que está tentando, através da autoridade deles, apaziguar o negócio.
Os caras se converteram, saíram uns daqui e agora estão perturbando os caras lá. Vamos acalmar esse negócio. Cadê? 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao... Leia, por favor. E não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Cheers. Então, a igreja recebe, o texto continua, a igreja recebe e está ok. Resolve agora. Corinto não tinha nada a ver com isso. Começam-se outras questões em Corinto. O mesmo Paulo, que já estava nessa reunião aí, começa a trazer agora uma orientação diferenciada, mais abrangente, mais clara. Por quê? Porque agora as questões em Corinto não iam trazer a confusão que estaria rolando ali em Antioquia com Jerusalém. Entende? Então, é o processo da revelação que a gente precisa sempre estar atento a ele, para não colocar coisas que não precisam estar lá, né? Tipo, a mulher, quando estiver menstruada, não entre no arraial. E aí? Tem que ficar em casa, mulher. Fica aí. Ia ser até um negócio bom, né? Se começou essa fase da vida de vocês, não pode trabalhar, não vai para lugar nenhum, fica em casa. Né? Essas coisas mudaram, né? O homem que tocar na mulher que tem que se lavar, tá impuro, tá? Percebe? São questões e questões. A gente tem que olhar aquilo que a revelação está construindo, certo? Sim? Vamos continuar nas regras, só para a gente terminar as regras, certo? Eu quero só... Cadê, meu Deus? Misericórdia, dá não, 6:10 já. Vou ler bem rápido, escuta. Senão, olha, esse pessoal e singular, tem 3 aulas que eu quero chegar nele. 7. Aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo... A gente leu o 6, não, porque Bruno falou do 6, né? Eu pensei que já tinha lido. 6. Que sob um pecado ou dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a ele. Aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros segundo o dever das suas posições. Entendeu, dono da padaria? Entendeu, patroa, né? Assim, você tem lá a funcionária na sua casa, tal. Mas no domingo ela fica lá, enquanto você vai para a igreja e quer chegar e tá tudo lá. Ainda mais quando a funcionária é crente também, coitada. Laís não passa por isso, graças a Deus. 8, pra gente acabar. Pra gente acabar, 8. Que quanto ao que é mandado aos outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Amém? Lembre-se, na nossa Constituição, essa relação aqui é colocada como agravante e atenuante. Quando você tem boa convivência com pessoas
e tal, né, que conhece a palavra, são tudo crente, pessoal, tudo certinho, blá, 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 e você vai lá e comete o pecado assim, isso é um agravante para você. Agora, se você já vive num meio que tá, né, só tem alma cebosa e comete algum erro, mas também, né, rapaz, com quem tu andas, mas vamos considerar essas coisas. Então, temos deveres, e eles estão postos aqui, mas a nossa visão para os mandamentos, ela precisa alargar-se no sentido exatamente que existe um lógico e claramente deduzido do texto. Ele não fere a lógica. Não dá para vir com coisa assim. É lógico e claro, se ele manda uma, ele está proibindo o que está dentro daquele campo de coisas, certo? Se ele diz que você tem que fazer, é óbvio que quando tem alguém que não está fazendo, dentro da sua vocação, você tem a obrigação de ajudar o outro a fazer também. Percebe? São coisas que são óbvias. Cuidado, não despreze os mandamentos. De tudo que você ouviu, se não guardar nada, guarde isso. Não despreze os mandamentos. Amém? Josi, ore para nós. Deus querido, louvamos o nome do Senhor mais uma vez assim. Gratos ao Senhor por tua palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos exorta, que nos encoraja, que nos consola. Amém. Obrigada, Senhor, porque sempre é tempo de aprender mais do Senhor. Sempre é tempo de desenvolver esse processo de santificação até que o